A paz do Senhor Jesus a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. Essa noite nós queremos falar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis na face da terra, onde tem muitas pessoas até se desanimando devido a essa opressão que está se passando durante esse tempo que nós estamos vivendo. Mas nada melhor do que nós ouvirmos a palavra do Senhor. Eu creio que Deus, Ele nos ensina tudo através dos momentos bons e dos momentos difíceis. Cabe a cada um de nós sabermos o que Deus quer falar conosco, por que Deus permitiu tal coisa. E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas hoje eu quero deixar uma palavra ao teu coração, na tua alma, para que você possa ser confortado pelo Espírito Santo de Deus e também entender o que Deus quer falar contigo neste momento tão difícil que a terra está passando. Eu gostaria que você, se você estiver me acompanhando nessa live, abrisse a Bíblia aí em Gênesis capítulo 4. E nós vamos ler a partir do verso 3 em diante. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, falando a respeito desta oferta, que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, nós começamos a entender que nesse momento, aqui depois da queda do homem, depois deles ter saído do jardim do Éden, da onde Deus tinha preparado todas as coisas, porque quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, no livro da criação, nós vemos a bondade de Deus para com o homem. Deus sempre foi bondoso. Nunca Deus desamparou o homem, pelo contrário, foi o homem que se afastou de Deus. Quando Deus, Ele senta com a Trindade e Ele vai fazer a maior obra da sua criação, que é cada um de nós, a sua imagem, a sua semelhança, antes de todas essas coisas, o Senhor se preocupa primeiro com aquilo que o homem necessita, ia necessitar. Então Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, Ele primeiro olha a necessidade do ser humano antes dele ser criado. É bem verdade que quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, Deus tem o capricho de primeiro começar a fazer um ambiente agradável, um ambiente bom, para que quando Ele colocasse talvez a maior obra da criação, pudesse entender que existia um Deus no céu que cuidava nos mínimos detalhes. E é interessante que Deus começa a preparar esse ambiente olhando a necessidade mais profunda antes de criar o ser humano. O Senhor coloca nesse ambiente separado nessa terra um lugar de comunhão, um lugar de paz, um lugar de alegria.
É bem verdade que Deus, ele começa a fazer a separação daquilo que o homem necessitaria e tiraria também aquilo que não era necessário para o homem. E nós vemos que quando ele começa a trabalhar nesse jardim, ele começa a pensar. Eu vejo um cuidado tremendo de Deus. Quando ele se manifesta para Abel e Caim, principalmente para Caim, porque Caim se ira por Deus não ter o aceitado a sua oferta. Mas nós vemos que Deus naquele momento ele aceita a oferta do teu irmão Abel. E nós notamos que através desta oferta, nós vemos que no coração de um, talvez no seu mais íntimo, quando falou a respeito do Criador, e talvez quando chegou na sua mente, quem foi Deus? Através dos seus pais, Adão e Eva. Ele pôde entender que para ele, um dia Deus fez o melhor. Então por isso que Abel, quando ele vai ofertar a Deus, ele diferencia a oferta sim. A Bíblia faz questão de falar que ele separou da primogênita, da mais gorda, na sua gordura. A Bíblia faz questão de mencionar, Deus faz questão de mencionar alguém que olhou para ele. E assim como Deus na criação fez o melhor para o homem, ele consegue enxergar isso em Abel. Ele consegue enxergar que Abel, mesmo depois de um juízo passado na terra, mesmo depois dele ser expulsos do Éden, a Bíblia fala que Abel ainda consegue olhar para Deus da forma que era antigamente, como Adão olhava. Então ele tira da sua oferta algo primordial. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele colocou Deus em primeiro lugar. E é interessante que Deus se alegra ao ponto do Criador dos céus e da terra olhar para a oferta de Abel e aceitá-la. Mas Caim também era irmão. Por que Deus não olhou para a sua oferta? Porque Caim, talvez, ele não prestou atenção como deveria ser. Ele não fez questão para quem ele estava ofertando. Ele simplesmente, da lavoura, ele tirou uma oferta para Deus. Mas pastor, ele não ofertou? Ofertou. Mas ele não ofertou de coração. Deus não está interessado naquilo que você vai trazer para Ele, mas a forma que você separa para Ele. Deus não está interessado do louvor que brota da boca, mas Ele está interessado do louvor que sai do teu coração. Porque antes de Deus colocar o homem no jardim do Éden, Deus primeiro se interessou por aquilo que o homem necessitava. Olha que interessante. Deus criou todas as coisas e viu Deus que era bom. E por fim Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E mesmo Deus não satisfeito de dar tudo aquilo que o homem necessitava, Ele ainda sonda o pensamento do homem. E percebe que o homem ainda lhe faltava algo. E a Bíblia fala que Deus dá um sono profundo para ele. E nesse sono profundo Deus completa a obra da criação, formando uma mulher para estar do seu lado. E quando eu leio essa passagem de Abel e Caim, é como se fosse uma continuidade daquilo que Deus realmente queria do homem.
A oferta de Abel, ela fala até hoje. Porque Abel entendeu que a única coisa que esse Deus quer do ser humano é uma união perfeita, é uma comunhão perfeita. Aleluia. Meu irmão, você que está assistindo essa noite, eu quero falar que Deus quer ter uma comunhão perfeita contigo. Depois que o homem perde a visão dentro do Éden, depois que o homem desobedece a Deus, depois que o homem se esconde de Deus, e foi bem falado pelo pastor Luciano aqui no domingo, que Deus procura e pergunta a Adão: onde tu estás? Deus não é que Deus não estava enxergando, porque a Bíblia fala que as coisas são nuas e patentes aos seus olhos, todas as coisas estão diante da sua face. Deus conhece. O salmista falou que ainda que ele colocasse a cama dele no mais profundo mar, lá no profundo ou no Seol, os olhos de Deus estariam ali. Se ele colocasse no mais alto, os olhos de Deus estariam lá. Ele quis dizer assim, que tu me sonda, tu me persegues, tu sabes o que estou sentindo. Deus conhece o mais profundo do nosso sentimento. Deus às vezes não precisa sair palavra da sua boca, nem da minha boca, porque Deus já sondou o nosso coração. Deus já sabe do que o homem bem necessita. Então, quando Adão se esconde, não é questão de físico, não é isso. Deus, quando está chamando Adão, onde tu estás, Ele quer saber aquele Adão que tinha comunhão com Ele, aquele Adão que tinha simplicidade com Ele, aquele Adão que não era manchado pela malícia, pelo engano, aquele Adão que precisava voltar a enxergar o verdadeiro amigo que estava com ele. Era esse Adão que Deus estava chamando no Éden. Aí você vai falar: pastor, mas Deus, será que Deus não enxergava Adão escondido? Não, não é isso. Adão se escondeu de si próprio. Adão começou a enxergar que ele estava distante de Deus, mas Deus todavia estava presente ainda no Éden. Olha que interessante. Deus, quando aparece ali no Éden, Ele pergunta: aonde tu estás, Adão? Eu vim aqui falar contigo essa noite. Onde está aquele adorador? Por que Deus está permitindo essa situação na terra? Quando nós começamos a contemplar o que vem acontecendo, nós vemos um avivamento no meio do caos. Pessoas que estavam totalmente distantes de Deus, escondidas de Deus, começaram a se apresentar em praça pública, falando do amor perfeito, buscando a face de Deus. Quando nós contemplamos a Bíblia Sagrada, nós vemos como que Deus chamava a atenção do teu povo. Deus fechava o céu. Deus ficava em silêncio. Mas quando o povo clamava, Ele falava assim: o teu clamor chegou aos meus ouvidos. Aleluia. Será que Deus não está chamando a tua atenção, meu irmão? Será que Deus não está querendo uma comunhão mais profunda com você? Será que você não parou para pensar? Talvez você está com medo dessa pandemia, desse vírus que está gritando na terra. Talvez você está com medo da morte. Como eu falei aqui numa das pregações, só tem medo da morte quem está longe de Deus. Porque a morte, ela só é um passo para a vida eterna, para quem está em Cristo Jesus. Deus está chamando a tua atenção. Que tipo de oferta você tem ofertado para Ele? Quando fala de Deus, o que é que você tem escolhido para entregar
como louvor e adoração ao teu Deus. Será que você tem dado a melhor glória da sua vida? Será que você tem separado um dia, um minuto, uma hora que seja, para poder chamar Ele e falar: senta aqui comigo, vamos conversar um pouco? É interessante que Jesus deixou essa pista na terra. Ele falou que quando quiser falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala com Deus, que Deus vai te abençoar em secreto. Espero que a sua casa não está sendo somente um refúgio com medo da morte, mas faça desse cantinho aí da tua casa, faça desse cantinho aí talvez do teu quarto um jardim do Éden, para você voltar a ter um particular com o teu Deus. Deus está te chamando, meu irmão. A misericórdia de Deus, ela é longa. Nós vemos que as coisas estão começando a ser organizada para poder se manifestar o anticristo, aquele que quer dominar e julgar-se a ser Deus. Mas Deus ainda, com a sua misericórdia, eu vejo Ele chamando o teu povo para mais um particular. Talvez você está dentro da sua casa aí, como eu falei, refugiado da morte, mas faça deste lugar um encontro com Deus. Pega a sua família, pega os seus filhos, dobre o joelho no chão, porque é tempo de Deus nos visitar na terra. Aonde tu estás, Adão? Deus quer falar com aquele Adão que Ele criou, com aquele Adão que Ele teve o cuidado, bem antes de colocar ele no Éden, mas teve o cuidado, a preocupação com tudo aquilo que ele necessitaria. Ele quer conversar com aquele Adão da inocência, que a malícia não falava naquele lugar. Ele quer conversar com aquele Adão do começo, do princípio, aquele que ele chamou, lembra? Aquele que não via erro em ninguém, não conseguia ver malícia. A única coisa que ele enxergava era Deus. Aleluia. É esse Adão que ele quer voltar a conversar. É esta oferta que você precisa entregar para ele. É esse Adão que ele está procurando. A Bíblia fala em João capítulo 4, 24, que Deus está à procura de verdadeiros que adorem em espírito e em verdade. Olha, se Deus está procurando é porque não está encontrando. Mas aprove-me que Deus vai te encontrar. Às vezes nós colocamos obstáculo para que Deus não enxergue nós. Tira tudo isso da frente. Seja puro diante do teu Deus, porque Ele te conhece. Ele te conhece no teu falar, Ele te conhece no teu deitar. Eu vejo Deus em muitas vidas batendo assim, ó. Abre a porta. Vem ceiar mais uma vez comigo. Vem ceiar mais uma vez comigo. É interessante que quando ele dá essa visão para João na ilha de Patmos, para escrever essa carta à igreja de Laodiceia, ele está falando assim: seja quente, volte. Talvez você se afastou de vez, ou talvez você está em cima do muro, você não sabe se agrada a ele ou volta para trás. Mas no fundo do teu coração tem alguém batendo aí. O nome dele é Espírito Santo. Deixa ele entrar novamente, meu irmão. Deixa ele agir de novo na sua vida. Deixa ele trazer a paz no meio dessa tribulação.
Deixa Ele aquietar a tua alma. Deixa Ele encher o teu ser novamente com o Espírito Santo de Deus. Você vai ver que esse medo vai embora. Você vai ver que isso para você não vai ter peso algum. Você vai sentir a mão de Deus te cobrindo. Quando Ele fala com Caim, Ele fala: se bem fizeres, a aceitação para ti. Mas porque mal fizeres, o pecado já está na tua porta. Então vamos aprender com isso. Por que Deus permitiu tal coisa em toda a terra? Porque eu vejo um povo ofertando a Deus de qualquer jeito. Mas Deus está te dando a oportunidade de você voltar a ser o que era na presença dEle. Pode ter certeza, meu irmão, nem praga alguma vai chegar na tua tenda, nem peste perniciosa, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aleluia. Eu vim aqui essa noite falar para você: deixa Deus tomar a tua alma de volta. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos onde você estiver e tenha certeza que o Espírito Santo vai tocar em você aí. Tenha certeza disso. Você é uma obra-prima de Deus. Deus ainda tem te chamado. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Por mais um momento como esse que o Senhor nos dá a oportunidade de se aproximar de Ti, Senhor. Talvez manchado pelo pecado, talvez, ó Pai, iludido pelo mundo, talvez, Pai querido, sem nenhuma moral para chegar na Tua presença. Mas nós viemos diante de Ti, Senhor, neste momento te pedir, Pai. Vai de encontro a esta vida, vai de encontro a esta casa, a esta família. Talvez eles estão passando por um momento tão desesperador, Pai querido. De um lado nós vemos, ó Pai, a enfermidade assolando, de outro lado nós vemos, ó Pai querido, a necessidade assolando. Mas quando nós levantamos nossos olhos para o céu, nós sabemos que tem alguém, Pai querido, que vai nos socorrer. E eu quero te pedir essa noite: socorre esta casa, socorre essa família. Traz a chama novamente neste coração, Pai querido. Não permita, Pai querido, o inimigo, Senhor, arrastar essa alma da Tua presença. Mas que essa alma venha a ser uma oferta agradável a Ti. É isso que eu te peço e te agradeço essa noite, ó Pai. E aonde chegar esta live, aonde chegar esta palavra, que esta palavra venha, ó Pai, venha revelar para esta alma o quanto o Senhor o ama. E que a paz do Senhor Jesus possa habitar no teu coração, hoje e para todo sempre. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês.